Download in progress. Ok, vamos lá. Aparece para mim, gente. Tá faltando gente que estava na outra sala, né? Então, vamos lá. Concordância nominal. Cadê a Isadora Soler? Então, as palavras que vêm ao redor do substantivo precisam concordar com o substantivo em que situação? Tem que concordar em... Em que, gente? Gênero. Tem que concordar em... Número. Muito bem. Então, muito bem. Então, vamos lá. Concordância nominal. Agora, a gente tem um desenho aqui. Eu vou ler porque está meio borrado, mas vamos lá. Ágata, para mim, você é especial. É única. Irrepetível. Sem igual. O que ele falou aqui? Onipresente, original. Não há outra com você. É tudo. Ó, esse aqui é o gaturro, né? Ó, gaturro, Uhum. dando o maior caô na Ágata. Presta atenção nessa história. Aí a Ágata, eles estão aqui, né? São dois gatos em cima do telhado. Aí a Ágata fala: já sei, gaturro, que pesado. Ponto de exclamação, ó. Por será que ele botou ponto de exclamação aqui, hein? Qual é a intenção Ela dele? está sendo irônica. Pode ser, né? Irônica, ou ela tipo assim, ai, que saco, gaturro, sai pra lá, né? Ouviu muito isso. Já ouviu Está muito, tá exprimindo uma cansada. emoção, né? Emoção, muito bem, emoção. Aí ela fala, vai andando, vá. Olha aqui, ó. Ponto de exclamação de novo, tipo assim, ó. Ó, sai pra lá, que eu não quero Já nem saber de você. cansei, vai. Exatamente, tô cansada, vai. Tô irritada com você, por isso que tem ponto de exclamação. Tá. Aí ela, ó, olha a mãozinha dela, ó. Ele botou até uma onomatopeia aqui, ó. O que é onomatopeia, hein, gente? Pode falar, Luiz. Falas que representam som. Sons da natureza, né? Sons de batida e tal. Muito bem, Luiz. E aí ela fez até uma onomatopeia assim, ó, tipo, ó, puxa, mandando embora, né? Daí o gaturro, né? Ficou com o quê, gente? Aqui, ó. Coração partido. Coração partido. Ele falou, você é a única, especial, é irrepetível e tal. E ela, ó, mandou ele embora. Tá. Daí ele ficou com o coração partido aqui, né? E ela tá pensando aqui, ó. Não sei o que ela tá pensando. Tipo assim, dei o fora nele, tá? Aí vem a tirinha no outro dia. Olha aqui, ó. No outro dia, o sol, ó, amanheceu, certo? Aí vem. Ele tá aqui, ó. Gato Ran. Olha aqui ele, danadico, aqui, ó. Gato Ranta. Mudou já o nome, não é mais gato. Como era o nome da outra? Ágata. Agora é a Gato Ranta. Gato Ranta. Para mim, você é especial. É única, irrepetível, sem igual, onipresente, original. Não há outra como você. Você é tudo. Ó. E aqui, ó, a Ágata O ciúmes. ficou... ficou com cara de trouxa, né? Então, bora lá. Mas, peraí, mas ele não tinha feito isso para mim ontem? Bora lá, caminhando aqui. Estamos estudando concordância nominal, hein? Tá. Agora, olha só, o que eu quero saber é o seguinte. Gato Ranta, para mim, você é especial. Então, Gato Ranta, especial. Qual é? Nesse, né?
nessa comunicação aqui, ó, qual é a palavra principal que vai fazer a regra de concordância para as demais? Gato rampa. Muito bem, garota. A gaturranta. Gaturranta. Por que que a gaturranta é a palavra principal? Porque é um substantivo Muito bem, Rebeca. do E aí, gênero feminino. muito bem. Então, as demais palavras precisam concordar com a palavra principal, que é o nome, que é um substantivo, que é a gaturranta ou a ágata. Então, tá. Então, olha só. As demais palavras, que são o artigo, o pronome, o adjetivo, tem que concordar com quem? Substantivo. Muito bem, Rebeca. Então, olha só. Ágata, para mim, você é especial. Então, especial é uma palavra que tem que concordar com quem? Um substantivo. Um substantivo, que neste caso aqui é a quem? Gaturranta. Gaturranta. Muito bem. Então, você é única. Olha aqui outra palavra que tem que concordar com quem? Substantivo. Muito bem. Você é irrepetível, você é sem igual, você é onipresente, você é original, você... não há outra como você. Então, ó, outra. Todas essas palavras têm que concordar com quem? Substantivo. E nesse caso, o substantivo está em qual gênero? Feminino. Muito bem, feminino. Substantivo feminino. E qual é o número dessa palavra? Singular. Muito bem, Rebeca. Singular. Então, bora continuar. Feminino, singular. Então, as demais palavras têm que estar em quê? Feminino no singular. Muito Feminino. Feminino, singular. Né? Então, continuando aqui. Vamos lá. Concordância verbal é para a aula que vem, certo? É a concordância do verbo com o sujeito. A aula que vem a gente vai falar disso. Mas agora é isso, ó. Concordância nominal. É a concordância em gênero, lembra? E em número, lembra? Entre o substantivo e seus determinantes. Quem? Adjetivo. Se o substantivo está no feminino... Ei, gente, vocês estão brigando no chat. Pelo amor, presta atenção em mim. Esquece esse negócio de chat. Presta atenção em mim. O foco aqui é em mim. Larga a mão de chat. Olha, vou terminar isso aqui e vou pedir um monte de exercício. Quem estiver prestando atenção vai saber fazer. Quem estiver escrevendo no chat, brigando no chat, não vai saber fazer. E na hora da prova também não. Então, foco em mim. Larga a mão desse chat aí. Tá? Bora. Então, as palavras determinantes do substantivo têm que concordar em gênero e número com o substantivo. Quem são? Adjetivo. O adjetivo sempre tem que concordar com quem? Substantivo. Muito bem, substantivo. Se eu tenho substantivo no feminino, o adjetivo estará no Feminino. Bem, se eu tenho um substantivo no masculino, o pronome será no Masculino. Então, bora. Quem mais que vai concordar com o substantivo? Adjetivo, pronome, artigo, o numeral, um livro, uma revista, livro, masculino, um numeral masculino, livro, uma revista, uma numeral feminino,
Revista, por quê? Revista é feminino. A revista. Certo? Particípio. Professor, o que é particípio? Quem pode me dizer, gente? Agora sim, hein? Particípio. Olha só. Vou ajudar vocês. O verbo é cair. Qual é o particípio do verbo cair? Caído. Caído. Do verbo amar. Qual é o particípio? Amor. Amor, amei, Particípio do verbo amar. Qual é? amo. Vamos lá. E aparece para mim, Enzo, Carol. Verbo amar. Particípio amado. Verbo vender. Particípio Vendedor. Vendido. vendido. Muito bem. Vocês repararam uma coisa? Todos terminam com DO. Exatamente, Gustavo. Todos os particípios terminam com DO, dó ou dá. Verbo beber, particípio. Bebido. Então, bora lá. E o que ele falou aqui mesmo com a concordância nominal? Que o Participe. particípios tem que concordar com quem? Substantivo. Muito Substantivo. bem. Então, olha só. Como assim, professora? Então, vamos dar exemplo, né? Para a gente... esse negócio de decorar não dá certo. A menina estava... Usa o verbo cair. Como é que vai ficar o particípio? Caído. Caída. Caída. Muito bem, caída. Por que é caída? Porque tá no feminino. Muito bem, porque olha só, vamos transformar aqui para o gênero masculino. O menino estava Caído. caído. Vocês repararam que o particípio ele muda de gênero? Sim. Sim. Para concordar com quem? O substantivo. Substantivo. Muito bem. Então tá. Então quem que tem que concordar com o substantivo? Vamos repetir. O adjetivo são as palavras que dão qualidade para o substantivo. Lembra? Menino bonito. Qual é o adjetivo? Bonito. Bonito. Exatamente. Masculino singular. Por que masculino singular, professora? Porque menino é o substantivo e ele está no masculino singular. Senão Então, seria meninos. Meninos bonitos. Certo? Então, Sim. esse é o adjetivo. O pronome. Quem sabe me dizer exemplos de pronomes que mudam de gênero? Ele, ela. Pronomes possessivos vão mudar de gênero. Quais são os pronomes possessivos? O que significa possessivo, hein, gente? E toma posse. Muito bem, que indicam posse. Me dê exemplos de pronomes possessivos. Meu. seu, nosso. Meu. Muito bem, ó. Meu, minha, olha, tá vendo? Meu, esse brinquedo é meu. Masculino. Essa boneca é minha. Feminino. Pronomes que mudam de gênero. Seu brinquedo. Sua casa. Casa é feminino, então sua é um pronome possessivo que está no feminino. Sua casa. Meu, minha, teu, tua, ó, teu, tua. Tudo isso é pronome possessivo. Nosso, nossa. Né? Sim.
Vosso, vossa. Mudando de gênero os pronomes. Vossos, vossas, seus, suas, meus, minhas, nossos, nossas. O pronome ele é singular e plural também? Sim. Sim, muito bem. Então, ó, o pronome ele vai ficar de acordo com quem? Substantivo. Substantivo. Muito bem. E o artigo, hein, gente? O artigo vai ficar de acordo com quem? Substantivo. Substantivo. Substantivo também. Quais são os artigos definidos que vocês conhecem? A, o, a, os, O, a, que mais? as. Os, as, né? Agora me digam quais são os artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Muito bem. Uma, que mais? Uns, umas, beleza? O artigo, então, ele vai variar conforme quem? O substantivo. Substantivo. Muito bem. E o numeral? Ele varia? Fala, Rebeca. Vai ter recreio hoje? O intervalo? Daqui a 6 minutos. E o numeral, ele varia, gente? Esse cara aqui? Não. Sim. Varia ou não varia? Varia. Entre plural e singular. Muito bem, né? Ó, lembra que eu também falei o seguinte, ó. Presta atenção, agora estamos falando de numeral. O numeral tem que concordar com quem? Substantivo. Com o Substantivo. substantivo. Então, olha só. Calma. Livros. Ó. Revistas, qual é a classe gramatical de revistas? Substantivo. Plural. Substantivo. Nada. Coloca agora o número aqui, ó, 200, certo? Tá. E aí você põe para cá e para cá. Revistas e livros. Revista é um substantivo de qual gênero? Feminino. Feminino. Muito bem. E livros é um substantivo de qual gênero? Masculino. Tá. Agora, como é que vai ficar aqui a palavra 200? 200 revistas, 200 livros. 200 Opa, revistas. olha só o que aconteceu Vai aqui. mudar. 200, Viu? comprei 200. 200 revistas. Comprei 200 livros. O numeral, ele variou ou não? Sim. Variou. Variou conforme quem? O gênero. O gênero, muito bem. E aqui, ó, como aqui o substantivo é feminino plural, certo? O numeral ficou como? Plural. Variável. Feminino plural, 200. Aqui, livros, o substantivo é o quê? Masculino. Masculino o quê? Plural. Masculino plural. Plural. Muito bem. Então, o numeral ficou o quê? Ele ficou de acordo com a palavra. Ou masculino ou feminino. 200. Comprei 200. Comprei 200. Ó. Masculino plural. Comprei 200. Feminino plural. Entendeu? O numeral, ele também varia conforme quem? Substantivo. Substantivo. Então, essa aula, ela se chama como? Concordância nominal. Coordenância nominal. Concordar, né?
Concordar é concordância. Concordância com o quê? Nome. Nome. Com o Nome. nome. É o nome? Substantivo. Muito bem, é o substantivo. Então, vocês já sabem me dizer agora o que é uma concordância nominal? Acho que sim. Então, falem para mim um conceito de concordância nominal. Aquela menina, aquele menino. Não, eu digo o conceito. O que é concordância nominal? Tira o som, Isadora, que eu não estou ouvindo você. Liga o som, vida minha. Ô, prof, eu não sei explicar, Eu, prof. hein? Ah, é aquela palavra que tem que concordar com o substantivo. Muito bem, garoto. Isso, muito bem. Então, bora lá. Voltando ao exemplo lá do gaturro, né? Observe na primeira fala do gaturro que os adjetivos ou locuções adjetivas, os adjetivos precisam concordar com o substantivo qual? Ágata. Ágata. Todo mundo tem que concordar com a Ágata aqui. Então, bora lá. Ágata, você é especial, única. Dá para ler aqui? Uhum. Irrepetível, Irrepetível. sem igual, onipresente onipresente original. original. Beleza, olha só. Então, eu sei que a Ágata é o substantivo que vai comandar todo mundo, certo? Olha ele aqui. Então, a Ágata é um substantivo que está no feminino singular, Singular. né? Sim. Então, especial. Ágata é especial. Especial, ele tem que estar também no... Singular. Singular. Eu posso falar assim, Ágata, você é especiais? Não. 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 Não, porque especiais, né? É um adjetivo que está no plural e não concorda com Ágata, que é um substantivo que está no singular, ok? Sim. Então, olha só, especial está no singular. Por quê? Porque Ágata é o substantivo e Ágata está no singular. Ágata, você é única. Terminou com qual letrinha, gente? A. A. Então, essa palavra está indicando o quê? Que ela é feminina e está concordando com o Feminino. substantivo. Feminino, muito bem. E muito bem, Singular. Pablo, está concordando com o substantivo. Única. Única ou únicas? Única. Única. São No únicas que não... Lar. Porque não tem Claro, duas tem que concordar ágatas. com a Ágata, né? Irrepetível, ó, está no singular. No que é uma locução adjetiva. Ele falou aqui. O livro falou. O adjetivo ou as locuções adjetivas têm que concordar com o substantivo Ágata. Tá. Professora, o que é uma locução adjetiva? Quem sabe me dizer o que é uma locução adjetiva? Quantas palavras tem aqui nesses adjetivos? Uma. Muito bem, Isadora. E essa daqui, quantas palavras tem? Duas. Locução adjetiva, ela tem a mesma função de um adjetivo, mas ele vai ter duas palavras, tá? Palavras. Certo. Locução verbal, vai ter quantos verbos juntos? Dois verbos juntos, certo? Então, isso é uma locução, tá? Locução contém dois. Locução adjetiva, tem dois adjetivos juntos. Locução verbal, tem dois verbos juntos, ok? Cadê o Tá. Enzo e a Carolina? Estão me ouvindo? Oi, Carol, tudo bom, vida? Cadê o Enzo? Cadê a Júlia, a Eli? Tô aqui.
Você está aí, Enzo? Sim, eu tô aqui. Não estou ouvindo vocês Eu tô conversarem. aqui, professora. Tá bom, vida? Peraí, que eu já... Eu gosto quando falam na minha aula. Eu quero saber se estão entendendo mesmo. Eu tô falando, pro. O Professora Enzo? minha. Então, bora lá. Então, olha, vocês estão entendendo, né, a aula? Então, Sim. olha só, maravilha. Então, todo mundo aqui, ó, esses adjetivos, essas locuções adjetivas, todos esses aqui estão concordando com quem? Substantivo. Substantivo. Maravilha, bora lá. Todas as palavras adjetivas e locução adjetiva combinam com a palavra Ágata, que é o substantivo, porque ela é a palavra mais importante. Vamos dizer assim, que essa palavra substantivo vai ser o rei da festa. E todo mundo tem que concordar com o rei. Aprenderam? Sim. Então, bora lá. Além do adjetivo e locuções adjetivas, outras palavras também têm que concordar com o substantivo, que a gente já viu lá na frente. Quem são? Artigos, pronomes, numerais, particípios. Lembra? Caído, caída. Né? Então, vamos agora fazer os exercícios. Ah, sim, Mas não vamos era ver. a hora do recreio? Verdade, vida. Ó, vou dar um pause, então. Olá, ok, vamos lá. Cadê o pessoal? Luiz, Carol, Isadora, Enzo, Elis. Cadê o pessoal? O Adrian e a Júlia. Então, vamos lá. Ó. Maravilha. Aparece para mim aí, Carol, Isadora, Enzo. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos analisar essa frase, certo? Vocês que vão falar para mim. Os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Olha essa frase. Primeira coisa que eu tenho que fazer é preciso identificar quem? Concordância nominal. Preciso identificar quem? Qual a classe de palavra principal que eu falei que comanda todo mundo? Substantivo. Muito bem. Então, ó, os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior. Cadê o substantivo dessa frase? Livros. Muito bem. A prof falou que substantivo é tudo que tem dá nome às coisas, né? Então, olha ele aqui, o substantivo, certo? Certo. Livros. Beleza. Livros está em qual gênero? Masculino. Muito bem. E qual número? Plural. Está no masculino, plural. Muito bem. Então, o resto da galera tem que vir no quê? No masculino. E no plural. Muito bem. Masculino e no plural. Ó, eu vou colocar esse M de quê, hein, gente? Hã? Masculino Esse M... plural. Tá, PL é plural, tá? Então, vamos lá. Os seus 3 recentes livros... Opa! Comecei aqui com os, né? Artigo definido. Qual é o gênero de os? Masculino. E tá no... Qual é o numeral dele? Plural. Bem, concordando com quem? Os livros. Substantivo. Muito bem, concordando com os livros, certo? Seus, meu, minha, teu, tua, seu, sua, seus, suas,
Isso aqui é o que mesmo, gente? Adjetivo. Adjetivo. Meu, minha, seu, seus. Nome, Substantivo prof. possessivo. É o pronome Pronome. possessivo. Muito bem, Luiz. Pronome possessivo. Esse pronome possessivo, vou colocar aqui PP, tá? Pronome possessivo. Ele é masculino ou é feminino? Masculino. Masculino. Muito bem, Luiz. Muito bem, Gustavo. Masculino. Tá no singular ou tá no plural? Plural. Muito Plural. bem. Então, seus, eu posso dizer, né? Masculino, plural. Beleza. Para concordar com quem? Com Livro. substantivo. Concordando com livros, né? Esse aqui também. 3. Os seus 3 recentes livros. E esse numeral 3? Plural. Mais o 3. Nicolas, bora lá, presta atenção, vida. O 3 é um numeral que ele não muda. Não existe 3. Então, o 3, lembra, é igual óculos, é igual lápis, certo? Então, é assim. Se fosse o 3, ele não muda, então ele vai ficar aqui. Ele é invariável. Mas se fosse o 2, vamos tirar aqui, ó, 3 e vamos colocar 2, certo? O numeral 2, ele varia? Sim ou não? Não. Sim, varia. Varia. Então, ó, os seus 2 recentes livros ou os seus 2 recentes 2. livros? 2. 2. Muito bem. Então, o numeral 2, ele varia. O 3 não, tá? Mas o 2 sim. E se fosse revista aqui no lugar do livro? Então, eu ia colocar as suas 2 revistas ou as suas 2 revistas? As suas 2. duas revistas. Vocês repararam que o numeral 2, ele varia? O numeral 1 também. Eu tenho vamos ver o numeral 1? Eu tenho o quê? Um livro. Muito bem. E eu tenho uns... Uns livros. Muito vários. bem, Luiz. Muito bem. Tá. Recentes. Livros recentes. Recente é uma característica daquele livro? Sim ou não? Nossa. Sim. Sim. Ó, livros recentes. Então, são livros que você acabou de escrever. Livros velhos. Então, recente é uma característica do livro. Ele pode vir atrás ou na frente, tanto faz. O adjetivo, ele vem à frente, ele vem atrás, tanto faz. Então, recentes. Ele está em qual número? Plural. Muito bem. Por quê? Porque tá com S no final. Isso vai significar mais do que um. Ele vem no plural para concordar com quem? Um substantivo. Muito bem. Substantivo. Muito bem. Agora, olha o verbo. Foram lançados. Os seus 3 recentes livros foi lançado. Tira esse verbo do plural, vamos colocar ele no singular. Foi lançado, tá certo isso? Foi Não. lançados? Não. Não, porque uma palavra tá no Muito bem, singular e outra tá no plural. Muito bem, tem que manter no plural. Semana que vem eu vou dar essa aula de concordância do verbo. Então, lançados. Olha o particípio aqui, o particípio lançados, ele está em qual gênero? Masculino. Muito bem, Rebeca. E qual número? Plural. Plural. Muito bem. Então, ó, os seus 3 recentes livros foram lançados no exterior, beleza, gente? Todo mundo aqui, ó, masculino plural, masculino plural, plural, aqui é só plural, tá? Aqui, ó, masculino plural,
Por quê? Porque tem que concordar com quem? Substantivo. Seria Substantivo. substantivo. Porque o substantivo é o cara. Beleza? É a classe de palavra mais importante da frase. Ok? Ok. Então, agora exercício. Todo mundo pega seu caderno, seu lápis e vamos lá. Vamos lá, galera. Cadê o Enzo? Aparece para mim aí. A Júlia, Yoshida, o Adrian, que está com um codinome aqui de Barão. Peraí. Aparece para mim Eu não sei aí. como que muda o nome. Não, não importa. É que tá não tem com importância. o nome não. do meu Os pai. participantes. Mas só aparece para mim, tá? Tá Exercício, todo mundo pega a caneta e o papel, vamos embora trabalhar agora. Primeira questão. Analise do ponto de vista de qual assunto? Concordância nominal. Então, analise conforme a concordância nominal o enunciado. Beleza, bora lá. Lixo e esgotos são lançados diretamente nos rios brasileiros. Os mesmos de onde é captada a água do seu suco. Opa! Como é que é, professora? Olha ele aqui, ó. Ó. Rios brasileiros colocam o esgoto, né? Ó o cano do esgoto aqui. O esgoto e o lixo vão parar aonde que ela falou? Rios. E a água do rio vai para onde? Sua casa. Suco. No seu suco. Bora lá. Bora fazer a tarefa agora. Lixo e esgotos são lançados diretamente nos rios brasileiros. Os mesmos, esse mesmo aqui está representando qual palavra, gente? Masculino. Brasileiro. Hã? Plural. Os Masculino. rios, os Não, rios. eu quero saber rios, muito bem. os rios. Rios, né? Ó, os mesmos rios, sinônimos, né? De onde é captada a água do seu suco. Beleza. Com que palavra concordam o adjetivo e o verbo? Primeiro, brasileiros. Captada. Então, bora lá. A palavra brasileiros concorda com que palavra? Rios. Rios. Muito bem. Rios brasileiros. Então, brasileiro é uma palavra que está concordando com? Rios. Rios. Qual é a classe gramatical de brasileiros? Plural. Masculino no plural. Substantivo. Qual é a classe gramatical da palavra brasileiros? Adjetivo. Próprio. Quem falou? Rebeca. Ah, Rebeca, muito bem, garota. Brasileiro. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Rio brasileiro, ele falou, né? Só existe rio aqui no Brasil? Não. 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 Tem rio de qual país? Paraguai. Paraguai. Rios do- paraguaios, né? Rios É. o quê? Argentinos? Rios noruegueses? Estadunidenses. Estadunidenses? Muito bem. Argentinos. Então, olha só. Quando eu falo rios brasileiros, são rios que estão correndo em qual país? Do Brasil. Brasil. Então, brasileiros é uma característica desse rio. Certo? Se brasileiro é uma característica do rio que corre no Brasil, então brasileiro é de qual classe gramatical? Advérbio? Adjetivo. Adjetivo, muito Isso, bem. eu falei Foi errado. Gustavo? Sim. Adjetivo.
Tá. E eu disse que o adjetivo, que é aquela palavra que dá característica para quem? Substantivo. Muito bem, Gustavo. O adjetivo tem que concordar com quem? No exemplo aqui. Rios. O rios é o qual a classe de palavra de rios agora? Seria um substantivo. Muito bem, Isadora. Substantivo. A palavra rios é um substantivo. Muito bem. Qual é o gênero de rios? Masculino. Masculino. Muito bem, masculino. Vou botar o M aqui. Qual é o número de rios? Número? Plural. Plural, muito bem. Muito bem, plural, masculino, plural. Então, logicamente, todavia, portanto, entretanto, portanto, logo, o adjetivo, o quê? Brasileiro. Brasileiros. Tem que concordar com quem? Rios. Rios. Substantivo. Com o substantivo rios. Então, brasileiros tem que vir o quê? No? Plural. Muito bem, no plural. O que mais? Masculino. Masculino, plural também, igual, ó. Beleza? Então, tá bom. Então, a palavra brasileiros é um adjetivo masculino plural que concorda com rios. Muito bem, vocês acertaram. E captada, hein, gente? Tá concordando com quem? Verbo. Tá concordando com quem? Muito bem, tá no particípio, né? Vem do verbo captar. E captada tá concordando com quem? A água. Garoto, muito bem, concorda com água. Existe a palavra vem do verbo captar, né? Captar. Captado. Ele foi, né? Captado. A água foi captada. Cada. Ó, ficou no feminino. Por que captada no feminino? Porque o substantivo está no gênero feminino. Qual é o substantivo? Muito bem. Água. Muito bem. Então, olha aqui o substantivo água. Captada tem que concordar com quem? Água. Água. Um substantivo. Água. Muito bem. Vamos à próxima questão. Parabéns. O particípio lançados está no masculino e no plural. Por quê? Ela é a pergunta da letra A, ó. O que justifica essa forma? Qual forma? Masculino plural. Por que que a palavra lançados está no masculino e no plural? Por quê? Porque está concordando com o verbo livros. Livros? Vou ler de novo aqui a frase em amarelo, ó. Lixo e esgotos são Tá concordando lançados. Prof. Pode falar. Concordando com esgotos. Lixos e esgotos. Ah, tá. Muito Achei que tava falando bem. da outra lá. Aí, garoto. Vamos lá. Qual é? A pergunta é, né? Quais são os substantivos, primeiro lugar? Quais são eles? Eita, não saiu nada aqui, meu. Espera aí, deixa eu mudar a cor aqui para. Então, primeira pergunta é: onde estão os substantivos? Onde estão, gente? Fala para mim. Esgoto. Muito bem, Outros. muito bem. Então, eu tenho aqui, né? 2 substantivos. 2. Professora, e agora eu tenho 2 substantivos.
Eu vou concordar com quem? Com lixo ou com esgoto? Esgoto? São lançados nos rios brasileiros. Então, olha só. Lixo é o quê? Masculino. Substantivo. Está no singular ou no plural? É um substantivo, muito bem. Masculino o quê? Singular. E esgoto? Substantivo, de novo. E agora? Qual é o gênero? Masculino plural. Masculino plural, muito bem. Então, lançados é um verbo que está no Plural. Plural. particípio, e aí está em qual? Lançados. Está no plural, muito bem. E está no que mais? Qual gênero? Masculino. Fala, Nicolas. Muito bem, Gustavo. Masculino. O que tem que copiar? Oi? O que tem que copiar? Vida minha, por enquanto não tem que copiar. Eu joguei essa aula já ontem à noite, vocês viram? No grupo do WhatsApp, tá tudo lá. Tudo que eu estou explicando tá lá. Depois vocês podem copiar a aula lá, tá? Então, bora lá. O que vai acontecer? Olha, como as duas são palavras masculinas, né? E é só essa aqui que é no plural, mas eu tenho dois, né? Eu tenho dois substantivos, eu tenho um aqui e o outro aqui. A palavra vai para o masculino plural. O que, professora? O lançados, o particípio, vai para o masculino plural. Por quê? Primeiro, eu tenho uma palavra no plural aqui. E segundo, porque eu tenho quantos substantivos? 2. Muito bem, 2 substantivos. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim. Isso é importante. Então, bora. Por que a palavra lançados está no masculino plural? Está concordando com esgotos. E com livro, tá? Depois a gente vai aprender mais coisas aí. Haveria alteração na concordância caso a palavra esgotos estivesse no singular? Então, bora lá. Lixo e esgoto no singular são lançados diretamente nos rios brasileiros. E aí, vai ter alteração na concordância do particípio lançados? Não. Não. Olha só agora o que pode acontecer. Lembra que a gente tirou o S do esgoto? Sim. E agora eu tenho 2 substantivos. Lixo, no masculino singular, e esgoto, no masculino singular também. O que pode acontecer com essa palavrinha aqui, ó? Lançados. Então, Vai ela ficar pode lançado. ela pode ficar lançado. Então, calma. Ela pode ficar. Não, não pode, professora. Sabe por quê? Porque é lixo e esgoto, já estão no plural juntos. Tá, muito bem, Enzo. Aparece para mim, eu estou gostando da sua ideia. Eu tenho 2 propostas para isso aí. Eu posso colocar lixo e esgotos são lançados. Olha, tá no plural. Por que que continua no plural, professora? Por que que continua no plural? Quem pode me falar? Eu, Fala, Enzo. porque são 2, não é, Exatamente, eu tenho. Mesmo que se tirar o S, vai ser o lixo e esgoto, continuar 2, plural. Muito bem, porque eu tenho 2 substantivos. Deu para entender? Eu tenho o lixo, mas não é só o lixo que foi lançado no rio. O esgoto também foi. Então, lixo e esgoto são lançados, ó, tá? Masculino plural. Agora vamos fazer com gêneros diferentes, tá? Ok, vamos lá ao terceiro exercício. Todo mundo está fazendo e acertando esse exercício, gente? Eu estou gostando de ver vocês. Bora lá. Parabéns, Carol. Terceira. Observe a imagem mostrada no anúncio. De acordo com ela, de onde vem o suco que está no copo? Do esgoto. Esgoto.
Esgoto. Muito bem. Né? Não, não é do esgoto. De onde vem o suco que está no copo? Não é do esgoto, não. Da fruta. Do rio. Interpretação de texto. Hã? Da Vem Do da onde? rio. O rio. Qual rio? O que o Rios esgoto brasileiros. Rios brasileiros. Muito bem. Maravilha. A quem se destina o anúncio? Para quem esse anúncio está sendo feito aqui? Para quem é? Para as todo mundo. pessoas que tacam empresas? lixo no rio. Para As quem? indústrias de água? Só para as empresas? Só para as Não. indústrias? Não, para quem taca lixo Não. no rio, faz Pra- poluição. Para É para a população. População, muito bem, gostei. População em geral, né? Industriais, beleza. Maravilha. Pergunta 4B. Qual a finalidade do anúncio? Considerando-se o conteúdo verbal e não verbal que ele apresenta. Primeira coisa. O que é um conteúdo verbal, hein, gente? Que tem verbo? Representam falas. Que tem Muito bem, palavras. Luiz. É tudo que está o quê? Escrito. Escrito. Muito bem. Aqui, ó, esse é o conteúdo verbal do anúncio. É tudo que está Escrito. E qual é o conteúdo não verbal do anúncio? A imagem. O Essas imagem. aqui, né, ó. Exatamente. Muito bem. Então vamos lá. Agora a pergunta é: Professora, ela qual fica é a na lista? finalidade desse anúncio? Avisar as pessoas que é Pra parar ruim jogar lixo nos rios. Muito bem. Está ensinando saneamento básico, né? Gente, o anúncio é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de jogar lixo, vamos parar de jogar esgoto no rio. Porque esse lixo e esse esgoto que está caindo no rio vai parar nas torneiras das Casas. Né? casas. E aí, a pessoa vai pegar a água que está na torneira para fazer o... Suco. Muito Vai bem, fazer o suco. vai fazer comida, vai fazer um monte de coisa. Exatamente. E o que acontece com a gente, com garrafa. essa água que vem de lá? Fica doente. Adoece. Muito bem, garoto. Estou gostando de ver vocês. Continuando aqui. Olha só o que vai acontecer agora. Concordância do adjetivo com vários substantivos. Lembra que o Enzo comentou que tinha lixo e esgoto? São 2 substantivos. Agora, lixo é masculino, esgoto é masculino. O lixo, o esgoto, todos 2 são masculinos. Então, fica fácil, né? Fazer a concordância, né? Então, olha só. Foram lançados. Então, eu ponho no masculino plural e pronto, acabou-se. Tá. Agora, ó. Adjetivo, eu tenho que concordar agora o adjetivo, mas ele tem substantivo de gêneros diferentes. O que é isso, professora? O que vai acontecer agora? Quem pode me dizer? Agora acho que o adjetivo vai ter que concordar com os diferentes gêneros dos substantivos. Então, olha só. Eu tenho 2 gêneros diferentes. Então, vamos lá. Quando o adjetivo vai vir posposto. O que é posposto? Depois do substantivo? Muito bem, Nicolas. Um adjetivo pós, é que vem posto depois do substantivo. Fui eu que falei.
Muito quem? Foi você, Pablo? Muito bem. Então, olha só. Adjetivo que vem depois do substantivo. Concorda com quem? Com o mais próximo. Como é professora, concorda com o mais próximo. Ou ele vai concordar, eu tenho duas formas de escrever esse adjetivo com dois substantivos de gêneros diferentes. Ou ele vai concordar com o mais próximo, quem, professora? O adjetivo. Ou o adjetivo vai ficar no masculino plural. Como que é, professora? Não entendi nada. Vocês entenderam, gente? Não. Sim. Então, o que vocês entenderam? Fala para mim. Então, vou explicar. Ó, exemplo. Tá. O menino e a menina foram. Vamos botar aqui. Depois pode copiar, isso aqui é importante. Estudando. Agora, vocês façam para mim esse exercício que eu acabei de escrever aqui. O menino e a menina foram. Aqui vai ser o verbo. Eu vou mudar de cor. Aqui vai ser o verbo encontrar. E vocês vão colocar no particípio. Então, como que vai ficar? O particípio, já que eu tenho um aqui no gênero masculino e o outro aqui no gênero feminino. Ó, masculino singular, feminino singular. Carol, presta atenção em mim, vida minha. Como que vai ficar o particípio? O menino Agora... e a menina foram encontrados estudando. Muito bem. Lembra? Vai ficar, né, no masculino plural. Nesse exemplo aqui, masculino plural, né? Encontrados, ó. Muito bem. Tá. Agora, olha só. Ele também, né? A palavra que pode ser um pronome, pode ser um artigo, lembra? Pode ser o particípio, pode ser o adjetivo. Ela pode também concordar com quem? Com? Substantivo. Com o substantivo mais próximo. Muito bem. Então, olha só. Olha só esse exemplo, gente. Isso vai cair na prova do Colégio Militar, eu tenho certeza. Quem prestar atenção vai acertar essa questão. Pode cair como questão e pode também cair na redação. Eu vou escrever assim, né? Então, bora lá. Olha o exemplo que tem aqui. Dedicava todo o seu tempo ao comércio e à navegação costeira ou costeiros? Tchan, 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 tchan. E Costeira? agora? Costeira. Acho que costeira. É costeira. É, e se tivesse alternativa lá, ó. Letra A, costeiros. Letra B, costeiro. Letra C, costeireiro. Estou inventando, Caramba. gente. E essa letra C eu estou inventando. E letra D, nenhuma das alternativas. Nenhuma das E agora alternativas. que não tem a costeira, o que eu vou fazer? Nenhuma das Nenhuma das alternativas. Certeza? Costeira. Vamos ler a regra.
Vocês estão vendo uma coisa aqui, ó. Primeira coisa, onde está o substantivo? Tempo. Desse exemplo aqui, ó, dessa frase. Enzo, essa questão vai cair na prova. Presta atenção. Isadora, Enzo, Rebeca, Luiz, o Adrian, a Carol, Júlia, Pablo, Elis. Essa questão vai cair na prova. Dedicava todo o seu... Não exatamente o mesmo exemplo, mas o exemplo parecido. Dedicava todo o seu tempo ao comércio e navegação. Agora eu não sei, professora, se é costeira ou costeiros. Tá. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Qual a classe de palavra que eu tenho que identificar primeiro? Substantivo. Substantivo. Quais são os substantivos dessa frase? Comércio e navegação. Garoto. Muito bem, Gustavo. Comércio. Por que não, será que não está escrevendo essa aqui, né? Perdão. Beleza, então, ó. Comércio, muito bem, o Gustavo falou. E navegação, parabéns. São os dois substantivos dessa frase. Maravilha. Olha a pegadinha disso aqui. Enzo, presta atenção em mim, filho. Comércio é qual gênero, gente? Masculino. Muito bem, Luiz. Masculino. Singular ou plural? Singular. 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 E navegação é qual gênero? Feminino. Feminino. Muito bem, Rebeca e Arthur. Feminino. Navegação. Singular ou plural? Singular. 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 Muito bem. Professora. Navegações. Muito bem, está no singular. Professora, e agora? Um é masculino e o outro é feminino. E agora eu vou concordar com quem? Com Me mais lasquei. próximo. Me Com mais lasquei. próximo. Com Exato. mais próximo. Só com mais próximo? Então vamos lá. Olha, eu vou dizer para vocês que a questão aqui, ó, A, B, C, D, A, B, C e D não tem o mais Mas todos próximo. são Tem? masculinos. Então, olha só. Lê a regra aqui para mim. Quem pode ler a regra? Ô, Lê para mim, professora, Isadora, a eu. regra. Quem que falou eu? Eu, Ô, Gustavo professora. Samuel. Gustavo. Então, bora, Gustavo. Lê para mim a regra. Número 1 aqui. Quando o adjetivo vem posposto depois do substantivo, concorda com o mais próximo ou fica no masculino plural. Como é que é, professora? Repete aí, Gustavo. Ele fica Concorda no com quem? masculino plural. Com o mais Mais próximo próximo. ou fica no masculino plural. Professora, tem duas regras? Sim. Duas regras. Para quem? Então seria o comércio. Tem duas regras. Ou ele vai concordar no próximo, tá certo isso, professora? Tá. Ou ele vai ficar no... Masculino Plural. plural. Masculino plural. Beleza. Mas esse não é plural. É singular. Presta atenção. Mas tem dois. Lembra que o Enzo falou? Tem dois, gente. Quando tem dois substantivos, eu coloco no Plural. 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 Então, bora lá. Dedicava todo o seu tempo ao comércio, masculino, e à navegação, feminino. E agora, a palavra é costeira ou costeiros. Qual é o certo? Costeira. Aí eu Costeira. acho que é costeiro. É? Então, olha só. Então seria Dedicava. o plural de costeira. Dedicava o seu tempo ao comércio e à navegação costeira. Beleza. Eu posso colocar costeira. Por que, professora, costeira no feminino? Porque costeira está concordando com quem? Mais próximo. Navegação. Navegação. E navegação é uma palavra o quê? Feminina. Substantivo. Feminino. Feminina. Agora, se eu escrever assim, dedicava seu tempo ao comércio e à navegação costeiros.
Está certo ou está errado? Errado. 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 Quem mais? Enzo? Carol? Isa? Aqui. E agora? Eu fiz uma pergunta. Costeiros, está certo ou está errado? Errado. Errado. Porque tá no plural. Então, vamos ler a regra mesmo. Quando eu tiver dois substantivos. Concorda com quem? O mais mais próximo. Ou, Ou Fica masculino no- plural. então, se eu colocar costeiros, masculino, costeiros, Masculino plural. tá errado? Não. Quem falou? Eu. Pablo. Pablo, garoto. Olha a pegadinha da questão. Deu para entender? As duas estão certas. Pode concordar com o mais próximo, e daí vai ficar no feminino. Navegação costeira. Ou pode ficar no masculino plural. Agora eu pergunto. Por que pode ficar no masculino plural? Porque há dois substantivos? Muito bem, garoto, porque eu tenho dois substantivos, eu tenho comércio e tenho navegação. Dois. Então, eu posso colocar no masculino plural. Então, dedicava todo o seu tempo ao comércio e à navegação costeiros. Tá certo? Costeira também tá certo. Eu tenho duas respostas certas. Só que, na minha prova, eu tenho a alternativa A, costeiros. Alternativa B, costeiro. Alternativa C, costeireiro. Alternativa D, nenhuma das alternativas. Qual vocês vão marcar? Eu ia marcar B. Eu vou marcar A. Eu também ia marcar A. Eu ia marcar B. Marcaria A. Eu não falei que é para colocar no masculino plural? Porque vocês vão marcar a B. No singular. Exato, seria A. Exato. Seria A. Certo? Então, olha, gente, essa questão É de pegadinha. é de pegadinha. Ela vai cair na prova. Carol e Enzo, aparece para mim. Júlia, Elis, aparece para mim. Pro, eles Então, entendem gente, tá. Então, gente, quando eu tiver dois substantivos aqui, ó, um é feminino, o outro é masculino, ele vai concordar ou com o mais próximo, ou ele vai concordar com os dois e vai ficar no... Masculino plural. plural. Deu para aprender essa regra de concordância nominal? Sim. 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 Só que são Sim, de vai. pegadinha. Vai cair na prova essa. E vai ter 600 alunos lá, concorrendo na prova. 600, para quantas vagas? Para uma vaga. Uma vaga, 600 alunos. E essa questão que vocês acertarem vai deixar vocês na frente dos outros. Deu para entender? Essa alternativa aqui, ó, essa aqui, ó, é para copiar no caderno. Certo? E para lembrar da prof. Essa aqui é para copiar tudo isso no caderno, ó, daqui até aqui, ó. Tá? Mas não agora. Vamos copiar depois, quando eu acabar a aula. Então, bora lá. O substantivo vocês já falaram. Quais eram mesmo? Comércio e Comércio e navegação. navegação. Muito bem, comércio e navegação. E qual é o adjetivo? Costeiras. Muito bem, Costeiro. Gustavo. Costeiros ou costeira, né? Por quê? Porque está navegando na
Costa. Costa. Olha só, que país é esse aqui? Mais ou menos, tá? Que país é esse? Brasil. Brasil. Bem bonito. Bem bonito. O Brasil é um país que pode ter uma navegação, o quê? Costeira. Uma navegação costeira é uma navegação que navega Costa. Costa. na costa. A costa é a mesma coisa que o litoral. Rau. Litoral. Existe uma navegação que não é costeira? Sim. Aonde? Acho que não. Existe ou não uma navegação que não é costeira? Existe. Tem, No mas Rio. Sim, a navegação que é feita dentro do Brasil. do país, qualquer um, né? Aqui dentro, olha, se eu navegar nesse rio que está aqui dentro, o Rio Amazonas, por exemplo, né? Ele não fica aqui, por aqui, pelo norte, no Amazonas, no Pará. Se eu estiver navegando aqui nesse rio, é uma navegação costeira? Nicolas, por que vocês estão Espera aí, para tudo. Ele começou a mandar do nada. Que isso? Ei, Nicolas, para com isso, eu vou tirar você da sala se você continuar aí. Que coisa! Gente, você já sabe quem é que passa, né? Nicolas, para de escrever no chat besteira aí. Bora continuar, gente. Beleza? Então, gente, olha só. Então, nesse caso, o adjetivo veio o quê? Posposto, né? O que é posposto, hein, gente? Depois O do substantivo. Muito bem, o adjetivo, ele veio, olha ele aqui, ó, o adjetivo, né? Ele veio Sim, que é a depois navegação. de quem? Veio depois do Nicolas. Eu vou tirar o Nicolas da aula. Cadê? É Nicolas Pro? É isso? Sim, é ele mesmo. É. Você só colocou ele na sala de espera. Deixa ele ficar pensando lá no cantinho do pensamento. Oxe. Então tá. Caramba. Essa regra, o adjetivo, ele veio depois do substantivo, tá? Agora, olha só, o adjetivo vai vir anteposto. Que isso, gente? Antes do substantivo. Antes do substantivo. Antes do substantivo. Então, ele vai concordar com quem? O mais próximo. Mais próximo. Tá. Então, olha só. Pode concordar com o mais próximo? Ou ficar no masculino plural. Masculino plural. Então, olha só. Permaneceu fechada a janela, ó, fechada. Olha aqui, do verbo fechar eu tenho particípio, certo? Sim. Então, eu tenho, ó, a janela e o portão. Primeira coisa, cadê o substantivo? Ô, professora. Janela e portão. Oi, Ô, professora. oi. É que Pode falar. quando ele tá começando a me xingar lá, por isso que eu falei. Não pode, gente, se envolver com isso. Na Tá verdade, lindo. nem era para estar com o chat ligado. O Mário Vamos prestar só tinha- atenção em mim aqui, fora o... É só a senhora quatro- desativar, professora. Verdade, O cara né? fica me Depois- xingando de um monte de coisa, eu falei pra ele fechar a boca. Uai, Olha só. Começou falando pra mim calar a boca, ninguém te perguntou. Então, vamos lá, eu falei vamos pra você falar. fechar a boca, Ei, você fica me xingando tudo, uai. gente, Enzo, foco em mim, cara. Pelo amor de Deus. Professora, eu tô aqui, daí o maluco começa a me xingar um Não, monte larga a no mão, chat. Enzo. Eu só falei Bora pra ele lá. fechar a boca, daí eu comecei a... Eu tava prestando atenção. Então, gente, ó, segunda regra, quando o adjetivo vem Professora, antes do substantivo. eu não tô ouvindo a Ele senhora vai- porque a chuva aqui tá muito forte.
Ah, eu não Tá, tô eu tô conseguindo gravando ouvir. a aula. Tá, então depois você ouve, tá? O adjetivo vem antes, né, do substantivo, então vai concordar com o mais próximo. Então vamos lá, ó. Permaneceu fechada a janela e o portão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Qual a Simplesmente classe? nada. Hã? Ele tá falando que não tá escutando nada, e você tá falando estourando. Da aula. Ninguém tá me ouvindo? Eu tô Eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. A gente tá ouvindo. Quem não estiver ouvindo, faltam só 5 minutos para eu terminar a aula. Quem não estiver ouvindo, pode sair, que eu estou gravando e daqui a pouco escuta, tá? Quem estiver ouvindo, pode continuar na sala, faltam 5 minutos. Então, quando... Quem tá usando isso? Desliga o microfone, pessoal. Microfone. Ô, professora, Vou continuar a aula. Quando o adjetivo vem antes do substantivo, vai concordar com o mais próximo. Então, olha só. Permaneceu fechada a janela e o portão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o substantivo. Quais são os substantivos daqui? Janela e portão. Janela, feminino. Portão, masculino. O que pode acontecer? Então, permaneceu fechada, está no feminino, a janela e o portão. Por quê? Porque o adjetivo está vindo antes do substantivo janela. Então, ele vai concordar com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Janela. Janela está no feminino, então fechada vai ficar no feminino. Segundo exemplo. Encontrei abandonados a sala e o pátio. Então, olha só. Se for predicativo do sujeito ou do objeto, vai concordar com o mais próximo ou ficar no masculino plural. Primeira coisa, vou identificar o substantivo, sala e pátio. Sala, feminino, pátio, masculino. Então, eu tenho abandonados, do verbo abandonar. Particípio está no masculino plural. Por quê? Pode ficar no masculino plural. Está concordando com os dois. Ter xingado ele, tá? Por ele ter falado merda no chat. Tá bom, vida. Concordando com sala e pátio, concordando com os dois. Então, vai ficar no masculino plural. Por quê, professora? Porque abandonados é uma característica da sala e do pátio, né? Abandonados. Quem estava abandonado? A sala. Quem estava abandonado? O pátio. Então, uma característica do objeto, não do sujeito. Quando é uma característica do objeto, não do sujeito, pode ficar no masculino plural. Mas também pode ficar concordando com o mais Desliga o próximo. microfone. Então, pode ficar assim, abandonada. Pode ficar. Gente, eu vou continuar essa sala desculpa. Eu vou continuar essa aula na aula que vem. A gente termina a concordância nominal e a gente vai passar para a concordância verbal, tá? Hoje é segunda-feira, mais uma segunda-feira de concordância nominal e verbal. E depois nós vamos começar a produzir as nossas redações, ok? Ok. Galera, parabéns pela aula de hoje. Só um minutinho, deixa eu fazer uma coisa aqui.